Olá, boa noite. Mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Meu nome é André Andriolo, 18 de maio de 2026. Hoje a gente vai falar do óbolo da viúva, da 48ª reunião, né? Sempre esclarecendo que nosso estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. As Bíblias que nós estamos usando são sempre essas três Bíblias aqui. A Bíblia de Jerusalém, todo texto que eu ler, todo texto que tiver exposto, vem da Bíblia de Jerusalém. Como fonte não espírita, eu uso o dicionário da Bíblia Douglas e a Bíblia do Peregrino. Aqui também tenho como fontes espíritas as apostilas do Evangelho Redivivo, o Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários de Emmanuel sobre passagens do Evangelho, e hoje, em especial, eu vou usar esse livro aqui, Mulheres Fascinantes, da Cirineia Yolanda Maffei, ditado pelo espírito Leon Tolstói. Eu vou tentar resumir aqui uma história linda ali desse livro. Esse livro tem uma série, né? Tem uma série de Tolstói. Isso, Nossa, gente, quem puder comprar e ler, compra e lê, porque é muito bom, muito bom. Tem isso aí. mulheres fascinantes, tem homens, acho que homens Homens, no- fascinantes também, homens notáveis. homens notáveis, isso aí. Nossa, muito bom, muito bom. Tá tudo aqui em cima comigo. Deixa eu ver se eu pego ali, peraí. Ó, tem esse aqui, A Arte de Recomeçar, Uhum, isso, Retratos de Nazaré, isso. Homens Notáveis Eu acho que eu tenho esses aí, esses três aí. e A Eterna Mensagem do Monte. Ah, esse aí eu não tenho, mas os outros eu acho que eu tenho. E Mulheres Fascinantes. É, isso aí. Eu fiz uma palestra no Allan Kardec sobre as mulheres no Evangelho e vou fazer também a mesma palestra na UMEP, sábado, à tarde. E aí eu usei esses livros aqui como fonte. Mas, na verdade, eu vou usar hoje, porque eu vou falar do óbolo da viúva e vou falar da história de Rebeca. A Rebeca, vocês vão ver quem é. E talvez eu faça a introdução do sermão profético, que é o próximo assunto nosso, o iníciozinho do capítulo 24 de Mateus. Bom, o óbolo da viúva. Vamos ler aqui o texto de Marcos, 41, Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Então, o texto de Marcos fala assim: E, estando sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava as pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E, chamando para si os discípulos, Jesus falou: em verdade eu vos digo que essa viúva, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro, pois todos os outros deram o que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, essa passagem evangélica, ela mostra para a gente uma prática, um tipo de prática religiosa que existia na época, que era a de doação dos adeptos, o dízimo, né? E aí, muitos abusos já foram cometidos por causa desse negócio de dízimo, né? A pessoa contribui com o tesouro lá da igreja, da religião dela lá, e o dinheiro é desviado. Então, mesmo naquela época, também já havia esse tipo de coisa. Mas essas práticas, com o tempo, né,
deixaram de ser uma coisa assim voluntária e às vezes se torna uma coisa obrigatória, né? Como eu falei daquele negócio do dízimo. Na casa espírita, não é, eu não conheço nenhuma casa espírita em que a gente seja obrigado, né, a contribuir. A gente tem sugestões, né? A pessoa só se voluntariam para doar. Mas isso é um método que a gente usa até hoje. Mas às vezes dá problema porque a gente não tem dinheiro. Aí a gente precisa, além dessas doações que a gente recebe, contribuições de associados, esse tipo de coisa, a gente precisa fazer eventos para juntar dinheiro, né? Por exemplo, o Terceiro Céu vai fazer no dia 14 de junho, se não estiver errado, Ivana me corrige, a festa junina para arrecadar fundos para o Terceiro Céu. Então, as casas espíritas vão contribuir, cada uma com alguma coisa, para fazer a festa. O pessoal vai na festa, a gente contribui, depois vai na festa e paga para poder ter dinheiro para fazer lá, para ter dinheiro para o Terceiro Céu manter, por exemplo, o projeto Pastorino, porque custa dinheiro. Custa dinheiro você ter manter aquele StreamYard, fazer aquelas transmissões. Então, a gente precisa de receber dinheiro para poder manter aqueles projetos. E outras coisas mais que acontecem no movimento espírita de Petrópolis. Por isso que a gente faz essas coisas. Mas vamos lá. Então, assim, o Emmanuel, lá no livro Pai Nosso, ele fala, Pão Nosso, ele fala assim, ele fala que nesse mundo antigo, antigamente, na época de Jesus, os sacerdotes eles confundiam a adoração a Deus com doação material. Senão, quanto mais você doasse, mais perto de Deus você ficaria. Então, uma pessoa que doa muito, ela está mais próxima de Deus do que a que doa pouco. Era essa a ideia que ele trazia ali, que Emmanuel está falando que acontecia ali na época de Jesus. Tá? Mas a gente sabe que não funciona assim. E Jesus, quando Jesus vê aquela senhora doando 2 moedinhas, e ele chega perto dos discípulos e fala com eles: olha, em verdade eu vos digo que essa viúva, que é pobre, deu mais do que todo mundo que tinha ofertado moeda para o tesouro. Então ele começa, porque ele relativiza, né? Não é a quantidade que você dá, é a quantidade que você tem. Eu até brinco, né? As pessoas falam, você ganha bem. Não é questão de. Quem ganha, não é ganhar bem, é você ganhar menos do que você ganha. Se você tiver um salário e você gastar menos do que você recebe, você vai juntar dinheiro. Né? Se você gastar mais do que você recebe, você vai ficar com dívida. Então, é assim que funciona, né, essa contabilidade. Se você está com dinheiro sobrando, não tem nada, né, é fácil dar dinheiro. Aquele que está tudo contadinho, é mais difícil dar a contribuição. É sobre isso que Jesus está falando. Mas essa história, ela tem mais coisa aí nesse óbolo da viúva. Ele tem... o Leão Tolstói, ele traz uma visão diferente, o que acontece depois, né? Ele falava que essa manhã, que era uma manhã ensolarada e quente, e era bem de manhã cedo, né? Quando a viúva chega acompanhada da sua netinha não, da sua neta, né? A Rebeca, quando as duas chegam lá no templo de Jerusalém. E elas, naquela época, Roma, o Leão Tolstói fala assim, que Roma estendera suas asas de águia conquistadora, subjugando o povo hebreu, fato que os entristecia profundamente. Os mandatários e legados romanos, embora mantivessem a diplomática política de boa vizinhança, nem por isso deixavam de impor dissimuladamente aos vencidos os ídolos e as crenças advindos de uma cultura essencialmente politeísta. Estátuas belíssimas em níveis
pedras ou preciosos metais seduziam os olhos dos incautos e menos fervorosos em relação à religião dos seus ancestrais. A classe religiosa se preocupava muito. Moisés havia deixado bem claro nas Escrituras a abominação aos ídolos, mas a maleabilidade das massas e sua inconstância se tornaram patentes desde os seus idos. O templo de Jerusalém tinha sido profanado com várias imagens que eram trazidas do politeísmo romano. E os sacerdotes ficavam muito preocupados com isso, mas eles mantinham lá os seus rituais. E um dos rituais era o tal do tesouro. Então, naquele dia, em particular, essa senhora, né, chega com a neta, desculpa. A neta era muito bonita, mas muito pobrezinha, com as roupas gastas, ajudava só a mulher anciã. Né? Assim que chegaram, né, assim que abriu o portão, elas entraram, elas foram uma das primeiras a entrar. Elas foram uma das primeiras a entrar, e assim que elas entraram, foram lá no gasofilácio, que é o lugar onde você deposita as suas oferendas, e elas, então, depositaram lá as 2 moedinhas. E o curioso que Leon Tolstói fala que quando a velhinha entrou com a filha, com a neta, ela entrou toda encurvada, né? Entrou bem no templo, assim, andando bem devagarzinho, mas na hora de entregar o dinheiro, assim, pertigou toda, né? Bastante altiva, e ela foi sozinha, né? E entregou lá a moedinha. Na figura que está com a neta do lado, eu não consegui tirar a neta da imagem, então ficou a neta aí. Mas ele pôs a moeda. E Jesus estava sempre atento, reparou nisso e faz aquele comentário para Pedro. Em verdade, eu vos digo que essa viúva, que é pobre, ela jogou mais, colocou mais dinheiro do que todos que ofereceram moeda ao tesouro. O que aconteceu depois daí, né? As 2 mulheres, ela terminou a sua oferenda, né? A senhora, e elas foram embora. E foram se preparar para ir embora para a cidade delas. Só que o pessoal que fazia a excursão, vamos falar assim, para ir para o Templo de Jerusalém, ficava em hospedarias. Elas não tinham dinheiro, elas ficaram, então, em carroças, né, acampadas ali perto. E acontece que, durante a noite, a viúva morreu. Morreu, ficou fraquinha, não conseguiu, acordou de manhã, ela estava morta. E aí a menina ficou sozinha. A mãe dela tinha morrido e o pai não queria ficar com ela, largou ela com a avó. E a avó era tudo que ela tinha. E como é que ela ia fazer para viver agora? Né? Então ela tinha que enterrar a mãe, a avó. Ela tinha que enterrar a avó, e aí conseguiu lá com as pessoas com os judeus da época, porque nisso eles se ajudavam, conseguiram fazer o sepultamento da senhora, e aí foi rápido, a coisa foi rápida, e ela ficou acompanhada apenas de alguns integrantes dessa caravana, que é aquela figura que está mostrando a carroça, onde ela tinha dormido com a senhora. E aí, depois do enterro, o pessoal foi indo embora e ela, triste, né, foi andando mais devagar, ficou para trás, né, indo para casa. Só que naquele momento, uma coisa inesperada, terrível, modifica completamente o destino da neta da viúva. Né? Eles estavam voltando do local do sepultamento, ela mais atrás, isolada, desolada, triste, passaram por uma arruela escura. E aí, quando ela passou, ela sentiu 2 mãos agarrando ela e ela sendo arrastada, né, pelas mãos fortes. Essa pessoa colocou um pano na boca dela, impedindo ela de gritar por socorro, e esse homem forte
pegou ela e atacou ela e violentou ela. E ela, então, desmaiou, né? Perdeu os sentidos e acordou, já estava de noite de novo. E aí ela estava na mesma viela deserta, caída no chão, e embaixo de um alpendre de uma casa em ruínas, as ratazanas em volta dela, ela começou a chorar e ela percebeu o que tinha acontecido. Ela começou a sentir dores, né, no baixo ventre dela, esse é o termo que ele usa aqui, e ela então começou a chorar, chorar e passou a noite chorando. E aí eu não sabia o que ela ia fazer, ela foi para a porta do templo, deitou lá na porta do templo, ficou esperando o dia raiar, não sabia o que ia fazer. Quando amanheceu, um homem acordou e começou a enxotar ela. Falou assim: levanta, o que você faz daí? Levanta, vadia, o que você está fazendo aí? Sai daí, afasta da casa do Senhor, teu lugar não é aqui. Aí ela foi, contou para ele o que aconteceu com ela. Contou a história da avó, contou a história que a avó morreu, contou que ela tinha sido atacada, violentada, que não tinha onde ir, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí o homem faz o seguinte: toma aqui, ó, toma uma moeda e segue essa rua aqui, vai até lá no final, é longe, hein? Quando você vai passar por várias construções, continua direto até lá no final. Quando chegar no final, você vai ver uma casa enorme, colorida, né, com colorida de aspecto chamativo, uma casa grande, né, e com muitas luzes. Vai para lá, porque lá é o teu lugar, infeliz, falou assim para ela. E ela foi. A casa ficava bem longe mesmo. No final dessa rua, num lugar meio a ermo, assim, separado, tinha essa construção grande, estranha, segundo o Leon Tolstói, de gosto duvidoso. E o aspecto do lugar desagradou ela imediatamente. Ela ficou super, né? Que lugar é esse? Mas estava tão cansada, a porta estava aberta, ela entrou. Quando ela olhou, entrou as cortinas em seda vermelha e vários triclínios. Triclínios eram sofás de 3 lugares, né? Do tipo do gosto romano, ocupava uma grande sala e, estrategicamente, em cada canto da sala, espalhado, tinha folhados artificiais e tinha cheiro de perfume de vinho. E uma mulher vestida em seda, toda adornada, assim, pintada, né, espalhafatosa, chega perto dela e fala assim: o que você quer aqui, menina? Por que vem aqui? Se não é da rua, por que não volta para casa? E a menina vai e conta a história, e conta a história toda de novo, né? E aí ela conta que o rapaz, que aquele cara no tempo tinha dado dinheiro para ela, mandaram ele para lá. Falou, foi o Gediade, é o nome dele. E aí ele que é rabugento mesmo, mas ele fez bem em te mandar para cá. Não se tem mais sossego em Jerusalém, principalmente para as mulheres bonitas como você. Todo cuidado é pouco, né? Você foi vítima de muitos desocupados e bêbados que circulam pela cidade. Mas como é que você é tão bonita? Como é que você quer ficar aqui? Aí ela começa a falar: o que eu vou fazer, senhora? Me disseram que a rua é perigosa. E aí ela fala: olha, aqui, você trabalhar aqui, vou te falar, isso aqui é um bordel. Para você trabalhar aqui, você vai ter que trabalhar vendendo o corpo. Ela: não, isso eu não quero. Eu não vou fazer isso. Aí a mulher, acontece alguma coisa com ela, que ela fala: então tá bom, vou fazer o seguinte, olha, realmente, eu acho que você não consegue exercer essa nossa profissão, você é muito frágilzinha, mas eu preciso de alguém para ajudar. Aí a menina fala: não, tá bom. A Rebeca fala: eu posso ajudar, eu posso lavar, limpar, cozinhar, servir, eu vou fazer isso com muita vontade. Se a senhora me der esse emprego, me der abrigo, me der uma coisa, eu faço isso. E aí a mulher falou: você é muito bonita. Mesmo com essas roupas toda rasgada, toda suja, machucada, você é muito bonita. E os homens vão atrapalhar você, vão assediar você. Você não vai ter sossego. E se você não aguentar ficar aqui, você pode ir para outro lugar.
Ela falou, mas tem como me esconder? Bom, aí eles chegaram à conclusão que a melhor maneira seria colocar um véu preto sobre ela. E ela, então, começou a trabalhar com um véu escondendo o rosto dela. E a desculpa que eles davam é que ela tinha sofrido um acidente, um cliente tinha ficado desgostoso com ela e tinha cortado o rosto dela, tinha deformado ela, que ela era horrorosa de se olhar. Então, por causa disso, colocaram o véu cobrindo o rosto dela. E aí ela começou a trabalhar ali. No início, ela só comia o que sobrava da comida dos outros, o que os convidados, né, vou falar assim, os clientes não comiam e as mulheres, né, que trabalhavam ali no prostíbulo não comiam, ela começou a comer só aquilo. Mas ela servia todo mundo com bom grado, ajudava as mulheres, né, nas coisas de casa, ela se integrou à casa de maneira que todo mundo ficou condoído, percebendo, né, que aquela menina era uma menina diferente, começaram então a ajudar ela, dando gorjeta, além do pagamento que a senhora dava para ela. E então ela também tinha alguns horários de folga, né? E o que aconteceu? Num dos horários desse momento de folga, ela foi encontrar com Jesus, né? Ela deu a sorte de, de encontrar Jesus. E aí, quando ela começa a conversar com Jesus, ela fala para Jesus o que está acontecendo, abre o jogo para ele, e Jesus fala com ela: olha, existe. Fique, fica bem, porque o seu destino já está traçado. Você vai achar um homem que vai tratar bem de você, que vai perdoar tudo de errado que aconteceu, não vai ligar para nada de que aconteceu com você. E você tem um grande destino à frente. Você vai ajudar ele, vai ajudar muitas pessoas. E começou a falar com ela que ela ia progredir espiritualmente. Falou com ela para ter paciência. E ela, então, voltou para o trabalho lá, mas só que ela sempre voltava. Ela voltou lá para o trabalho, continuava a trabalhar ali, né? E ela tinha um machucado na mão, a mão dela toda queimada, as mãos todas queimadas de óleo quente, né? Porque ela pegava as panelas e a mão dela era toda queimada. Então, e Jesus, então, fala com ela: Rebeca, seja bem-vinda entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades do meu Pai. Vem com a gente sempre que você puder, né? É chegada a hora em que, apesar da tua pouca idade, suposta fragilidade, você vai assumir a missão escolhida por teu espírito antes de encarnar. Não me entende o que eu estou falando, você não me entende agora, mas no futuro você vai entender. E ela, então, aceita a, a missão. O que acontece? Um dia, logo depois disso, ela está lá no bordel, já tinha ficado alguns meses lá. Chega, então, um novo. Jesus, desculpa. Depois de algum tempo, Jesus é crucificado, né? Acontece toda a paixão de Cristo, a Santa Ceia, a paixão de Jesus é crucificado, e ela fica super chateada, porque todo mundo fica muito triste, né? Porque o mestre tinha morrido. E aí, nesse dia que ela estava lá, chegam vários romanos. E os romanos começam a conversar entre si e falando, né? Olha, ele ressuscitou. Ele morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Dizem que ele está vivo, que ele apareceu para umas mulheres aí. E começaram a falar essa fofoca lá, né? Entre aspas. E ela começou a prestar atenção nisso e ela ficou do lado de um deles lá, que era um graduado romano, um oficial romano, e ela deixa cair a taça de vinho. E ele fica chateado com ela, arranca o véu da cabeça dela e na hora que todo mundo olha, vê aquela mulher linda, de olhos azuis, ela tinha os olhos azuis, né? Aí ela
Ele fala assim: tá dormindo, criatura? Acorda! E arranca o véu da cabeça dela. Aí aquele negócio, todo mundo embasbacado, olhando para aquela mulher linda, ele segura no queixo dela, olha para ela. Não, o que você está fazendo aqui servindo? Você devia estar trabalhando com outras mulheres. Não, eu não faço isso. Ela corre para a cozinha e ela começa a chorar. Né? Nossa, estraguei tudo, como é que eu vou fazer? Né? E ela ficou escondida lá na cozinha. De repente, o cara entra, pega ela no colo e rapta ela. Leva ela embora. Deixa ela em casa. Leva ela para casa. Ele conversa, antes de levar ela embora, de raptar ela, ele conversa com a senhora e fala: eu vou levar ela comigo, não tem jeito. Essa mulher é muito bonita para ficar aqui, eu tenho direito, eu sou oficial romano, e pega e leva ela. Quando chega em casa, né, ela apavorada, né, ele leva ela para casa, entrega, bota ela no quarto dele, chama a escrava dele, a serva dele, manda ela, toma conta dela, limpa ela, dá um banho nela, e ela assustadíssima. Aí a mulher, a serva, começa a cuidar dela, limpar ela, tratar bem dela, e aí começa a cuidar das feridas da mão dela, e ela chorando, ela acha que vai morrer, aí a serva fala: olha, eu se fosse você, eu não ficava muito preocupada, não. O nosso amo, o meu amo, né, o meu senhor, ele não é um cara violento, não. Depois que ela estava limpa, a serva chama o oficial chega, fala com ela: olha, fica calma, não se desespera. Ela começa a dizer: olha, eu não sou prostituta, eu não fiz nada, né? Eu sou uma menina, eu nunca tive homem, não sei das quantas. Ele fala: ah, ainda por cima você é pura, né? E falar com ela: mas você estava numa casa de prazeres, minha bela. Ela fala: não, mas eu não sou prostituta. Aí ele falou assim: agora você entende o porquê que eu te trouxe. Foi o único jeito de eu te salvar, que se eu te deixasse lá, todo mundo sabia quem era você ia acabar sendo violentada. Então, por isso que eu trouxe você para cá, você vai ficar aqui até se curar dessas feridas que você tem na mão, até o pessoal esquecer você, depois você vai embora. E ele deixava ela trancada, ela ficou prisioneira. Mas ele tratava ela muito bem. E ele depois, né, que ela estava limpa, bem vestida, deu um quarto para ela, mas ela ficava trancada, ela não podia sair. Mas aos poucos, né, ela foi passando a conquistar a serva e a conquistar ele também. E de vez em quando ele chamava ela para jantar, eles iam jantar, aí já não trancava mais a porta, ele saía de casa, ela não deixou ela livre para sair, ela não foi, ela foi ficando, foi ficando, foi ficando, e aí os dois aconteceu alguma coisa, né, que ela achava que já conhecia ele. E ele também achava que já conhecia ela. Os dois tiveram muita afinidade. E aos poucos eles foram se apaixonando. Sem Na verdade, se você ler, assim, tipo, eu convido vocês a lerem a história do Leão Tolstói. É uma história de Cinderela, né, essa história. E aí, ele é todo romântico, eu não sei se é romântico, mas a história foi que os dois foram se aproximando, igual a Bela e a Fera, lembra? Os dois foram se aproximando e chega o momento em que ele é chamado para ir de volta para Roma, porque, na verdade, ele não era um soldado. Ele era uma pessoa de muita posição política, a família dele tinha posição política em Roma. Ele tinha vindo para a Judéia para consolidar o poder da família dele, porque naquele momento a Judéia era importante para a família dele. E chegou o momento que acho que o pai dele morre, ele tem que voltar para lá, para Roma, e ele chega para ela e fala: tem que voltar para Roma. Ela fica triste, mas ele fala: olha, você não devia ficar triste, você devia ficar feliz. Ela fala para ele: mas é porque você vai embora. Aí ele fala assim: o problema é que eu acho que você já sabe o que vai no meu coração.
Ele vai e entrega o anel para ela e fala: você quer casar comigo? Né? Quer ser minha esposa? E ela fica em choque. Fica em choque com aquela situação. Ele conta tudo que aconteceu, porque que ele precisa ir para Roma, e pede ela em casamento, e ela fica meio chocada, e ela vai e fala assim: mas eu preciso te contar, eu tenho 2 segredos. Dois segredos? É. O primeiro segredo é: eu, eu fui violentada. Ela conta a história de ser que ela foi violentada. Ele fica olhando assim, né? Mas, nossa, que coisa horrível. Mas depois disso, você é mais pura do que qualquer mulher que eu já conheci. Ela falou: mas aconteceu isso comigo. Ele falou: mas a pureza não tá na virgindade, coisa. Você já aconteceu há tanto tempo e tal. Aí ele, né, entende e continua tudo bem. Aí ele falou: qual é o segundo segredo? Eu sou cristã. Eu conheci Jesus, eu sigo Jesus e eu sou cristã. Aí ele fala com ela: olha, esse primeiro segredo, tudo bem, mas o segundo segredo não dá. Se você for para Roma e descobrirem que você é cristão, você vai ser queimada viva, vai ser jogada aos leões. Não pode. Você tem que esquecer isso. Essa é a única condição para a gente se casar. Ela tá bom. Ela vai dormir, é engraçado, na verdade, não tá bom, não. Ela vai dormir e em sonho, Jesus aparece para ela e fala: não tem problema, você vai fazer a sua tarefa, mesmo que escondida. Pode dizer que você não vai falar de mim, nem nem da Boa Nova. Pode falar. Ela vai falar para ele, eles resolvem se casar. Então, eh, eles vão para Roma. Casadinhos, atravessam o mar, vão para Roma. Né? E aí, quando eles estão lá em Roma, né, o senador, ele vira senador. O oficial romano vira senador e eles têm muita posição, e ela começa a ver que Roma é uma cidade meio complicada, tinha muito devaneio, muita perversão, orgias, mas além disso tudo, tinha muita pobreza, né? Existia muita desigualdade social. E alguns dos patrícios ajudavam as pessoas, escondido. Né? E ela, então, sabendo disso, se enturmando lá, começa também a ajudar as pessoas escondido. Ela saía, enquanto ele estava lá no Senado fazendo as coisas dele, ela ia escondido e ajudava as pessoas na rua, fazia caridade e também pregava a boa nova. Mas aquela época era 34, é isso? Depois de Cristo, se não me engano. 34 depois de Cristo. Eu anotei isso aqui em algum lugar. E a época de Nero. Nero incendeia Roma para reconstruir Roma e aproveita e queima um monte de gente junto, um monte de cristãos junto. E o Nero é louco, né? Mas e depois que ele começa a reconstruir, ele começa a reconstrução de Roma, ele continua a praticar a barbaridade. E aí, né, ele continua queimando coisas, né, destruindo coisas. O senador vai lá no Senado, se vê na obrigação de falar contra. Ele vai, então, levanta a voz, fala de Nero. Nero, você tem que parar com isso, você está maluco. Como resultado, o senador é preso. E o senador fica preso meses. E quando é preso, some tudo. Aí, na prisão, esse senador, ele conhece uma outra pessoa presa. Só que essa pessoa presa, ela era bem diferente. Essa pessoa presa, pregava a boa nova de Jesus dentro da prisão. E o que acontecia é que, quando ele estava preso, eles ficavam trancados. Quando os soldados iam embora, os carcereiros iam embora,
essa pessoa dava um jeito e todas as trancas se abriam, os cadeados se abriam e todo mundo saía. E esse pregador era chamado de Paulo. E Paulo, então, pregava dentro da prisão. E o senador começou a conhecer Jesus. Então, todo dia ele ouvia a pregação de Paulo, né? Toda noite ele ouvia, e depois de noite ele voltava para a prisão e assim ia. Então, teve um dia que eles saíram, o Paulo, saíram uma noite, né? Eles saíram da prisão lá das grades e foram ver um pessoal que tinha sido recém-chegado. Quando ele vai chegando perto do pessoal recém-chegado, ele começa a ouvir um cântico. As mulheres cantando, ele reconhece uma voz. Quando ele chega lá, era a Rebeca. Rebeca tinha sido presa. Ele fala: Rebeca, te prenderam por minha causa. Foi por minha causa que te prenderam. Só foi fazer mal em mim. Ela falou: não, não, marido. Me prenderam porque, sem você saber, eu pregava a boa nova. Eu falava dos ensinamentos de Jesus pela Roma, fazia caridade. E me delataram. As pessoas me denunciaram. E as autoridades romanas me prenderam. E eu fui condenado à morte no Coliseu para ser comida pelos leões, como os outros cristãos. Você, ele falou, não, eu vou ficar no teu lugar, não. Você tem uma missão agora. Você vai pegar nossos filhos, eu esqueci de falar, eles tiveram 3 filhos. Você vai pegar nossos filhos e você vai ensinar para eles tudo o que Paulo te ensinou. E vocês 4 têm uma missão de propagar a, a, o ensinamento do Cristo. E depois eles são separados porque estão presos em lugares diferentes. Mas chega o dia em que ela é levada para a arena e ela então vai ser comida pelo leão. E a história do Leão Tolstói diz que ela, na hora que o leão vai matar ela, antes dela morrer, antes dela sentir qualquer coisa, o espírito dela é arrebatado e ela encontra Jesus e ela vai embora, encontra Jesus e a avó, né? E as duas, junto com Jesus, olham para o corpo dela sem vida no chão e elas vão embora com Jesus. Semanas depois, o senador é solto e ele vai, encontra os filhos e os filhos contam o segredo para eles. Olha, pai, mamãe já tinha mostrado tudo para a gente de Jesus. A gente já conhece a Boa Nova. Então eles vendem tudo, se disfarçam, entram num barco, vão para o Oriente, para uma cidade que não diz onde é, e eles fundam uma igreja e seguem, vão fazer a caridade. Então, porque essa história toda, né? Essa história da Rebeca, né? Lá do iniciozinho, né? Do óvulo da viúva até o martírio em Roma. É a trajetória espiritual dela, é muito bonita, né? Naquele início, né? A doação de 2 moedinhas fez com que elas fossem notadas por Jesus, né? E ela passa pela tragédia, pela violência que ela sofreu, pelo ataque, e aí ela se refugia no véu negro, no véu da viúva, né? Ela se refugia no véu negro, né? E aí vai trabalhar no bordel, tudo para preservar a honra. E quando ela está no bordel, ela encontra Jesus de novo, e Jesus diz para ela que ela tem uma missão, né? E a missão dela é se tornar discípula. E aí ele leva no livro ele fala dos lírios de extrema alvura. Jesus compara a pureza de Rebeca a um lírio que floresce no charco, como se ela fosse, né, a pureza dela dentro do bordel. E aí o oficial romano resgata ela, ele fica admirado com a dignidade dela, propõe
o casamento, ela se muda para Roma 34 depois de Cristo, né? O oficial aceita a fé dela, mas fala para ela ficar quieta, e ela em Roma, em segredo, né? Forma um grupo de caridade anônima e difunde os ensinamentos de Jesus. Nero persegue os cristãos e nessa ela, né, vai para o martírio, e o martírio dela é sereno. Ela enfrenta a fera com plena consciência da sua imortalidade e reencontra a avó dela no mundo espiritual no momento da morte. Então, essa é a história da Rebeca. Eu não sei se vocês conheciam essa história, já tinham ouvido falar. Eu gostei muito, achei muito bonita, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Porque por trás do óbolo da viúva, né, existem outras coisas. Né? No texto de Marcos, do óbolo da viúva, que está no texto de Lucas, desculpa, depois do óbolo da viúva, Jesus continua. Né? Ele fala assim, né, depois que ele fala, olha, a própria viúva deu mais que todos e tal, porque ela deu o que faltava para ela. E aí, né, algumas pessoas olhavam para o templo, achavam o templo muito bonito. E aí Jesus fala assim: contemplai essas coisas agora. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Então, Jesus faz um anúncio da destruição do Templo de Jerusalém. Lá no ano 70, o Templo de Jerusalém ia ser destruído pelo general Tito, general romano que invade Jerusalém e destrói lá o templo. Mas essa história toda, né, do óbolo da viúva, da Rebeca, né, indo daquela coisa inocente, passando o pão que já amassou, né, naquela situação do ataque, da violência, se escondendo no bordel, conhecendo a doutrina de Jesus escondida, sendo raptada, levando um susto, casando, vivendo a história de Cinderela, vai para Roma, e depois ela vê que Roma é deturpada, que está tudo caindo, né? O templo sendo destruído, né? Também, além de ser o templo de Jerusalém no ano 70, é Roma também em decadência, é o ser humano em decadência. Então, essa história do óbolo da viúva mostra sempre como que é difícil a gente viver nesse mundo que a gente vive, né? Que tanta coisa de ruim acontece, como é que é difícil a gente manter reto, se manter no caminho certo. É muito complicado, né? Mas é isso que o Evangelho nos traz, né? E logo depois disso, Jesus vai começar o sermão profético. Esse sermão profético a gente deve gastar talvez 2 reuniões para a gente falar só sobre do sermão profético. Eles também falam do sermão escatológico. Né? O que é sermão escatológico? Discurso escatológico. Né? Escatologia é doutrina das últimas coisas. Né? É a história do fim do mundo. Então, esse discurso profético de Jesus, lá na Bíblia de Jerusalém, chama discurso escatológico. É quando Jesus fala do fim dos tempos, do fim do mundo. Na verdade, nós espíritas entendemos esse sermão como Jesus anunciando a tal da transição planetária. Né? Então, se a gente lê o texto de Mateus 24, é isso que a gente tem que ler. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses são os capítulos que falam desse discurso profético, mas principalmente em Mateus. Né? Então, se você lê aquilo ali de maneira literal, fim do mundo, porque fala de terremotos,
fala de guerras. Então, fica até hoje a gente vê pessoas, né, vê até espíritas, né? Olha, o que está acontecendo agora é que vai ter terremoto, vai ter um maremoto, vai ter uma pandemia, que é o fim do mundo. O pessoal está se referindo às mesmas coisas que Jesus estava falando ali. Só que Jesus falava isso de forma segurada, né? Ele, na verdade, está falando do fim do ciclo moral, do terremoto nos costumes, né? Do, do tsunami, do maremoto, que vai acabar com os costumes bárbaros, com a imoralidade e tal, renovação ética, né? O tsunami da renovação. Mas a gente está falando do vulcão, né? Do vulcão que é você aprender uma coisa nova, né? Uma moral nova, isso tudo que Jesus está falando, mas a gente não entende isso direito. Aí Jesus fala de um Deus punitivo, do juízo final implacável. E aí o que Jesus está falando é de evolução espiritual. Está falando daqueles que conseguirem, né? Ele até pergunta, tem uma parte sobre ressurreição aqui, que eu ia falar, não sei se acabei não falando, mas as pessoas perguntam para Jesus, e a ressurreição? Como é que funciona? Né? E Jesus fala, aqueles que conseguirem ter a ressurreição no reino dos céus, né, ele fica o tempo todo tentando ensinar as pessoas que ressurreição não é, não é material, é espiritual. Mas o pessoal não entende. Né? E ele coloca ali, se você entender isso na versão literal, a gente entende o medo, né? Que tomar cuidado, se você fizer isso, vai cair um raio sobre a sua cabeça. E, na verdade, Jesus está falando da esperança, da transformação, da esperança e a transformação interior como força motriz. Não é o fim do mundo, mas o fim dos costumes, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco. Na verdade, Allan Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na Gênesis, lá no finalzinho da Gênesis. A gente está saindo do mundo de provas e expiações, onde o orgulho, egoísmo, as superstições, né? O velho mundo. Isso vai ficar para trás. E o mundo de regeneração, onde a solidariedade, a fraternidade e o bem vão sobrepujar o mal. Na da transição que a gente está passando agora, que é o meio do caminho, né? A interseção ali entre os dois mundos, é um cadinho de evolução. Né? A gente está passando por grandes problemas. Então, a transição é aquele meio ali, essa interseção entre esses dois conjuntos aqui, né? Conjunto do mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. O meio do caminho é a transição, é onde a gente está vivendo agora. Certo? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. André, Oi. eu tava olhando aqui o livro, né? Aí, porque assim, é uma história bem diferente, vamos dizer assim, do que a gente está habituado a ouvir, né? Da história do óbolo da viúva, né? Geralmente não tem muito além daquilo que a gente vê lá no Novo Testamento. Aí eu estava olhando aqui de onde surgiu, né? Então, o Tolstói, né, nesse trecho da introdução, ele fala que essas histórias foram histórias que eles ouviram lá no mundo espiritual. Né? E como são histórias que trazem um ensinamento, ele resolveu, né? Só assim, não sei se o pessoal entendeu, né, do que se trata, por que tu contou essa história. Porque geralmente é uma história muito diferente daquela que a gente está habituado a ouvir sobre o óbolo da viúva, né? Então ele fala que a história que eles ouviram lá no plano espiritual, que foram contadas para eles como outras, né? Como outras. E eles resolveram, né, transmitir, trazer para a gente, né, através da psicografia. Então, a própria Rebeca, ela manda uma cartinha no final do relato. Ela dá um depoimento. Né? E ela termina o depoimento falando assim: os óvulos pequeninos, quer dizer, assumem proporções imensas, pois que resultado de esforços desmedidos na luta rumo à perfeição, à semelhança de nosso mestre Jesus. Ela fala, ela fala de tudo que ela passou e o quanto que ela cresceu naquela encarnação.
né, que aquela encarnação foi como se fosse um óvulo, aquele sofrimento todo foi um óvulo pequenino, que rendeu muita coisa para ela espiritualmente falando. Mas é bonito, mas é difícil, né? É muito difícil, mas é bonito. É porque eu trouxe também, Ivana, esse livro, porque muita gente fala dos livros do Boa Nova e do Primícias do Reino, né? Uhum. Que também são notícias que os espíritos recebem, né? Dos arquivos espirituais que estão lá e contam. E aí eu quis trazer uma coisa diferente, porque essa aqui eu achei que muita gente não conhece, por isso que eu trouxe essa história, resumir aqui. Não é bem um resumo de meia hora, de 40 minutos, mas é mais ou menos por aí. Tá, semana que vem, o discurso profético, a gente começa Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Se der, faço uma reunião, senão vou ter que fazer Eu acho que